Acelera Mundo. Chega mais. Canal Esporte Total, momentos emocionantes trazendo mais informação interessante para você. Hoje vamos falar do motociclismo com as atualizações do momento sobre a MotoGP. Não esquece do like, inscrição, compartilhamento e aquela coisa toda, certo? Acesse nosso site www.informatudo.com.br/esportes. É para lá que vamos buscar essa informação. Aqui no site falamos de esportes de combate, futebol, automobilismo e, claro, motociclismo com a MotoGP e o Mundial WSBK. Bom, vamos então às informações de hoje. Lembrando que as informações da próxima corrida, que será em Silverstone, está em link já criado no site com todas as informações e atualizações, bem como os links que serão aqui colocados com as transmissões ao vivo das corridas aqui no nosso canal. Então fique ligado. E já ativa as legendas, pois no YouTube estamos em 12 idiomas. Vamos às informações de hoje. Mais uma peça no mercado de pilotos para 2024 tomou forma e certamente é uma das mais importantes e discutidas. Inclusive aqui no canal já falamos bastante sobre Pedro Acosta. E ele estará na MotoGP no próximo ano e estará lá com a KTM, ou com a GasGas, que também é KTM, dependendo da decisão que virão a público nas próximas semanas. O piloto espanhol é um exemplo clássico do piloto berçário, cresceu na Rookies Cup e depois passou para o Campeonato do Mundo com a equipa Ágil, com a qual conquistou o título de Moto3 na estreia em 2021, antes de passar para o Moto2. Seu contrato incluía uma opção a favor da KTM que expirou em 30 de junho para colocá-lo na categoria rainha e da equipe austríaca eles não o deixarão escapar. Isso foi declarado em entrevista pelo gerente da equipe oficial, Francesco Guidotti. Acosta continuará sendo um piloto da KTM, tínhamos uma opção que poderíamos aplicar e claramente o fizemos. Ele estará na MotoGP, mas para qual equipe ele irá será uma surpresa, disse ele com um sorriso. Existem duas opções, a primeira é a equipe de fábrica da KTM, com o problema de que tanto Brad Binder quanto Jack Miller assinaram contratos para o ano que vem, então um dos dois deve entregar o lugar. A segunda é a equipe GasGas gerida por Hervé Poncharal, que ainda tem tratamento oficial para apoio técnico e motos com RC16 atualizadas. Nesse caso, Paul Espargaró, que teve de falhar toda a primeira parte da temporada devido ao terrível acidente de Portimão, e Augusto Fernandes estariam com seus lugares em risco. O espanhol não está mal na sua primeira temporada na MotoGP, já tendo chegado em quarto em um GP, na França. Porém no papel é o piloto mais fraco em comparação com os seus outros companheiros de marca e certamente já está preocupado. Então já sabemos que Pedro Acosta vai estar na categoria rainha em 2024 e pilotando uma KTM, só faltando saber se a moto será vermelha ou laranja. Quer se hospedar uma noite no motorhome da Repsol Honda durante o GP da Catalunha? Agora você pode! Marc Marques associou-se à Airbnb e disponibilizou a caravana de MotoGP da sua equipe para uma estadia de uma noite. Que tal? O 8 vezes campeão do mundo vai hospedar uma noite para até 2 pessoas no motorhome de sua equipe no dia 2 de setembro de 2023 por €93. Os destaques incluem: 1. Uma noite na autocaravana da equipe de Marc Marques, localizada ao lado da autocaravana privada de Marques, numa área à beira da pista que só é acessível aos pilotos. 2. Uma olhada mais de perto em alguns itens do piloto, incluindo seus capacetes, camisas e roupas de corrida mais icônicas, e amados pelos fãs, e até mesmo uma seleção de seus troféus de campeonato mais valiosos. 3. Ingressos MotoGP VIP. 4. A oportunidade de se sentir como um profissional com um passeio no simulador de MotoGP. 5. Uma visita guiada pessoal à área do paddock, incluindo os boxes. Interessado? Esta promoção está no site da MotoGP. O link está aqui na descrição, nele inclusive, você encontra tudo o que você está vendo na tela. Jorge Martin foi operado pelo Dr. Angel Villamor, e segundo informações é portador de síndrome compartimental no músculo tibial anterior. A cirurgia realizada é a abertura facial do músculo tibial anterior e exérese de cisto sinovial nos tendões extensores dos artérios da perna esquerda, segundo postagem nas redes sociais da equipe. Jorge está bem e você o verá em Silverstone. Vejo vocês em breve, pessoal. Surge uma opção interessante para Morbidelli se manter na MotoGP em 2024,
além é claro da possibilidade dele ficar na própria Yamaha, haja visto a equipe gosta dele e não quer pilotos novatos, já que eles não têm equipe satélite. Sabemos que Valentino Rossi, que é mentor de Franco, tem sua equipe VR46, onde obviamente poderia ser um lugar para Morbidelli, porém lá Marco Bizek e Luca Marini estão bastante fixados, com Marco Bizek talvez promovido a maquinário de fábrica, na Prima Pramac, equipe que utiliza Ducati do ano. Porém ficar na VR46 também é a preferência de Marco Bizek, ele não está tão apaixonado pelo que parece perceber como uma mudança para a Pramac. Mas mesmo que não surja uma vaga VR46, outra dentro da formação da Ducati pode surgir e não é uma que tenha sido seriamente lançada como um destino potencial de Morbidelli. E essa equipe é a Gresini. Em Assen, o chefe esportivo da Ducati, Paolo Ciabatti, disse o seguinte em entrevista à Sky Italia: quanto a Gresini, Alex Marques está confirmado, enquanto a Fábio Indígena Antonio teve um período de tempo para ver se seu contrato será prorrogado ou não. E o gerente Carlo Pernassi apresentou com Tony Arbolino e houve uma conversa preliminar com a VR46 Academy sobre Morbidelli, nas palavras do mesmo Ciabatti. Arbolino, que está fazendo uma terceira temporada muito boa na Moto2 e lidera o campeonato, certamente se sentiria maltratado se não ganhar a vaga, mas uma ida a Gresini parece um destino atraente e lógico para Morbidelli, que já é experiente na categoria. E Franco, não podemos ler a mente dele, mas ele certamente ficaria feliz com essa vaga, mesmo que seja uma Ducati do ano anterior, como fez Enea Bastianini no ano passado, e o próprio Alex Marques que tem sido competitivo neste ano. Seria uma desmontagem ruim para a Yamaha perder um piloto que claramente ainda pode conseguir trazer resultados, tendo mostrado isso em várias ocasiões este ano, apesar de não ser em todas as etapas. O que você acha disso? Franco pode se dar bem na Gresini? Deixe seu comentário, será um prazer interagir com você. A MotoGP está se esforçando na tarefa de melhorar as audiências do Campeonato do Mundo de Motociclismo. Nesse sentido, a MotoGP imita muitas das estratégias da Fórmula 1 e vice-versa. Essas mudanças nem sempre são bem recebidas, tanto pelos torcedores quanto pelas próprias equipes e pilotos. Há alguns dias, em entrevista, Max Verstappen da F1 reclamou das voltas canceladas no GP da Áustria devido aos limites da pista, dizendo que o ideal seria colocar cascalho, mas as motos não querem isso, disse o piloto, meio que falando que a F1 deveria fazer isso sem se importar com as motos. O novo formato da MotoGP para a temporada de 2023 trouxe consigo uma infinidade de críticas às mudanças, especialmente antes da introdução da Sprint Race aos sábados. Hoje vemos que deu certo, o sábado está bem mais emocionante, apesar disso não ser uma opinião unânime, pois muitos fãs seguem, em sua maioria, dando audiência apenas aos domingos, por questão de conservadorismo, seja intencional ou não. Um dos últimos a criticar foi Toto Wolff, diretor executivo da equipe Mercedes-AMG Petronas F1. Em entrevista à mídia após o evento austríaco de Fórmula 1, ele disse: só posso falar por mim, mas penso muito na tradição. Você sempre sabe que no domingo a corrida começa às 15 horas, se o Grande Prêmio for na Ásia, você tem que acordar cedo, se for nos Estados Unidos, você tem que acordar mais tarde. Acompanho a MotoGP e gosto muito, mas já não percebo muitas coisas. No sábado o piloto reclama, mas no domingo está feliz de novo. Não consigo mais acompanhar. Eu não gosto nada disso. A MotoGP está mostrando como não fazer as coisas. E o filho do Carmelo, Carlos Espeleta, não deixou barato, e respondeu: todo mundo tem sua opinião e é difícil julgar objetivamente, especialmente quando você está neste negócio sozinho. Concordo que é muito importante manter os componentes básicos do esporte o mais simples e fáceis de entender possível. Essa foi uma das razões pelas quais decidimos por este novo formato de MotoGP e integramos a Sprint de 2023 em todos os eventos. O programa será idêntico para todas as provas, com qualificação para ambas as provas. O sprint tem metade da distância e, por isso, distribui-se apenas metade dos pontos, pelo que 12 para o vencedor e assim sucessivamente até o nono lugar, explicou o diretor desportivo da Dorna. E ele segue: na Fórmula 1 você se classifica para o domingo na sexta-feira, se classifica para o sábado, ganha um ponto pela volta mais rápida e assim por diante. Ninguém pode dizer que isso é mais fácil de entender do que o conceito de MotoGP. Espeleta, porém,
reconheceu o bom trabalho da Fórmula 1 em termos de marketing e popularidade, especialmente com a estreia na Netflix do documentário Drive to Survive. Ele disse: eles fizeram um ótimo trabalho tentando atrair novos fãs. Concordo, é muito importante apresentar um bom programa e um conceito de marketing decente. Também estamos fazendo um esforço para melhorar o marketing. Mas se você pode apresentar um esporte espetacular e emocionante, isso faz uma grande diferença. E também não estamos no limite no quesito qualidade do esporte, finalizou Espeleta. E nós aqui do canal temos que defender a MotoGP, pois achamos nada tem a ver pela forma como é a MotoGP hoje com sua popularidade menor que a da F1. Carros simplesmente têm mais audiência, isso sempre foi assim, aliado ao fato, claro, do ótimo trabalho realizado pela Fórmula 1 através da Liberty Media. E se puxarmos para o assunto emoção atualmente, nem precisamos dizer que renderia um bom debate. O que você acha? Deixe seu comentário, interagir com você é sempre importante. O circuito Ricardo Tormo iniciou os trabalhos de repavimentação antes do Grande Prêmio de Valência, no final de novembro. Durante as últimas semanas, foram realizados trabalhos de levantamento topográfico para identificar buracos, irregularidades e pequenos pontos de acúmulo de água que requerem tratamento antes do recapeamento. Entre agora e o final de agosto, serão realizadas obras principalmente na saída da curva 1 e da curva 14, antes do GP que fecha a temporada, em novembro. Além disso, parte da rede de drenagem será atualizada para garantir o rápido escoamento da água. Esses esforços resultarão no primeiro recapeamento do circuito de Valência desde o verão de 2012. O Grande Prêmio da Índia está chegando. O evento, marcado para 22 a 24 de setembro no Circuito Internacional de Bud, e marcará a estreia do MotoGP no país mais populoso do mundo e a venda de ingressos já começou. O Grande Prêmio sem dúvida terá um impacto econômico positivo significativo na área local e colocará Uttar Pradesh e a Índia no mapa do automobilismo. O circuito está passando por algumas mudanças e retoques finais para a homologação da FIM MotoGP, com o palco quase pronto para o primeiro Grande Prêmio da Índia. A Pirelli se tornará o fornecedor oficial e exclusivo de pneus para as classes Moto2 e Moto3 de 2024 a 2026. Este novo acordo de 3 anos, atualmente em fase de finalização, fará com que a marca italiana de pneus se torne parte integrante das classes leves e intermediárias dos grandes prêmios. A Pirelli, que já tem um longo legado como fornecedora exclusiva para todas as classes do Mundial Superbike, agora amplia seu portfólio de duas rodas para incluir Moto2 e Moto3. A Pirelli fornecerá seus pneus Slick Diablo Superbike para ambas as classes, refletindo uma escolha alinhada com a filosofia da Pirelli de nós vendemos o que corremos, corremos o que vendemos. Graças a este acordo, Moto2 e Moto3 se tornarão um importante motor para o aprimoramento da marca Pirelli em termos de crescimento comercial e desenvolvimento tecnológico. O paddock do MotoGP oferece o melhor laboratório de corrida em duas rodas, garantindo que o esporte continue a impulsionar a inovação em segurança, desempenho e sustentabilidade que atinge clientes reais nas ruas. E no caso das corridas, essa reinicialização significa mudança em todo o programa Road to MotoGP, já que as classes de nível inferior Júnior GP e a Red Bull Rookie Escape e as Copas de Talentos da Ásia e do Norte da Europa também fazem o movimento. É a primeira mudança de fornecedor de pneus para Moto2 e Moto3 desde que os dois campeonatos foram criados para substituir 250 cm3 e 125 cm3 há mais de uma década. É obviamente uma grande mudança para as classes Júnior e é potencialmente significativa para o MotoGP também, graças ao impacto que os pneus de Moto2 em particular sempre tiveram na borracha Michelin do MotoGP. A série de suporte deixa uma camada de material Dunlop em cima de qualquer borracha Michelin que possa ter sido colocada durante os treinos de MotoGP, e isso é exacerbado nas corridas devido à maior variedade de linhas tomadas pela classe intermediária enquanto lutam por posições no início voltas. É algo que tem sido um problema há anos. Parece que a química desempenha um papel nisso, com a interação entre a Michelin e a Dunlop significativamente maior do que na época em que o único fornecedor de pneus da MotoGP era a Bridgestone, de acordo com o piloto da KTM Jack Miller. Em entrevista ele disse, especialmente com toda a borracha Dunlop na pista, você não pode usar toda a potência que temos. Portanto, às vezes você tem que começar um pouco mais baixo, caso contrário, você acaba com o pneu. Não por sua própria culpa,
você está sendo gentil no acelerador, levantando a moto e tudo mais. Mas parece que você simplesmente não consegue encontrar o aperto. Mesmo em linha reta, com a moto na vertical, você está apenas girando o pneu, portanto, você deve tentar administrá-lo da melhor maneira possível. Os Bridgestones estavam sempre muito escorregadios nas primeiras voltas, mas depois das primeiras 4 ou 5 voltas a pista estava boa, os pneus estavam bons e você podia continuar. E, quando questionado sobre os rumores de uma troca da Pirelli no Twitter do último fim de semana em Assen, Miller admitiu que as coisas podem mudar novamente com a chegada da marca italiana, embora possa, em sua experiência, ser para melhor para a classe rainha. São os pequenos detalhes trazendo grandes mudanças na categoria rainha, e aqui no canal você fica sabendo de tudo. Nas palavras dele, poderia ser um jogo totalmente diferente. Vamos ter que esperar para ver, e não adianta especular muito. Como todos sabemos, os Dunlop se aproveitam de nossa borracha estar baixa e depois tendem a varrer tudo. Os Pirellis tendem a deixar um pouco mais de borracha para baixo em outras séries, então, se isso vai piorar ou melhorar nossos pneus, vamos descobrir. Antes das férias anuais de verão do MotoGP, o diretor esportivo da Dorna e filho de Carmelo, Carlos Espeleta, conversou com a Catalunya Rádio sobre vários tópicos interessantes. Mais notavelmente, os planos potenciais para a Honda e Yamaha receberem concessões. Ele disse: estamos trabalhando para poder ajudar, não só a Honda, mas também a Yamaha, para que voltem a ser competitivos de uma forma mais rápida. A Honda e a Yamaha foram muito atenciosas com as regras de concessão no passado, e isso foi vital para a Ducati ser competitiva e também para a Suzuki ser competitiva tão rapidamente, e para a KTM e a Aprilia entrarem oficialmente no Campeonato do Mundo e serem competitivas também. A posição oficial da Dorna é que o sistema de concessões deve ser atualizado, disse Espeleta. Ele também explicou que ter mais de 22 motos, a alocação atual, no grid no próximo ano não está planejado. Isso fecha uma porta para a saída de Marc Marques da Honda antes de 2024, quando encerra o seu contrato. Além disso, Espeleta aborda o potencial de uma sessão de treinos livres de MotoGP na sexta-feira sendo introduzida na programação do fim de semana, algo solicitado pelos pilotos, para que possam realmente testar as motos sem a pressão de se preocupar com os tempos na pista. Era isso por hoje, amigos. Trouxemos hoje muita informação sobre motociclismo que você já sabe que sempre encontra aqui no nosso canal Esporte Total, momentos emocionantes. Se você chegou até aqui, deve ter gostado do conteúdo. Então esperamos o seu comentário, sua interação. Já vai também deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de motociclismo. Todo mundo tem um, certo? Nosso Pix também está aí na tela. Você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. E até a próxima. E não esqueça, coloque sempre a proteção, e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move.